Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução de Lucas e hoje chegamos ao capítulo 22. Eu vou ler os versos 1 a 6, exatamente a traição de Judas. Ora, aproximava-se a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas estavam procurando como o matar, porque tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, apelidado Iscariotes, o qual era do número dos 12. E ele foi combinar com os principais sacerdotes e os oficiais da guarda como poderia o entregar a eles. Eles ficaram alegres e concordaram em dar-lhe moedas de prata. Aí ele se comprometeu e começou a procurar uma oportunidade para o entregar a eles sem a multidão. Eu devo explicar talvez o que termina o verso 2, porque tinham medo do povo. É que o povo vinha sendo muito bem impressionado por Jesus. E com isso, esse pessoal se sentiu ameaçado. É a interpretação que eu dou, pelo menos. No verso 3 diz assim claramente que Satanás entrou em Judas, o que nos deixa entender que daí para frente o Judas agiu debaixo de inspiração satânica. O que seria pior do que inspiração demoníaca, convenhamos. Judas não foi demonizado, ele foi satanizado. Veja como Lucas é muito preciso aqui, terminando o verso 3, porque Lucas naturalmente escreveu muito depois. Eu entendo que ele publicou seu evangelho em 45. Então, ele não disse que Judas Iscariotes era dos 12. Ele disse que era do número dos 12, exatamente, porque dos 12 ele não iria fazer parte, quer dizer, ele já estava caindo fora. A esta altura, ele já estava fora para todo efeito prático. A esta altura, eu entendo que ele já tinha perdido seu lugar, como está, aliás, em Atos 1, verso 20. Perdeu seu lugar, tanto que Pedro então disse que tinha que eleger outro para tomar o lugar. Prosseguindo, versos 7 a 13. Chegou então o dia dos pães ázimos, no qual era necessário matar o cordeiro pascal. E ele mandou a Pedro e João, dizendo: vão e preparem para nós a Páscoa para que a comamos. Aí eles lhe disseram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: notem bem, ao entrarem na cidade, um homem carregando um cântaro de água vos encontrará. Segui-o até a casa em que ele entrar. Então direis ao dono da casa: o mestre te diz, onde fica o salão onde posso comer a Páscoa com meus discípulos? E ele mesmo vos mostrará um grande salão no sobrado, já mobiliado. Fazei ali os preparativos. Aí eles foram e encontraram tudo assim como ele lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Um homem carregando um cântaro de água não seria comum. Se não me engano, normalmente naquele tempo, naquela cultura, a água era carregada por mulheres, não por homens. Então não teria vários candidatos. Só iria ter, na verdade, um candidato. Então, não havia como eles errar o recado.
Então, de fato, não erraram. Agora, o mestre te diz, verso 11, onde fica o salão onde posso... O vocábulo que eu traduzi aqui como salão tem um sentido básico de um quarto ou sala para visita, mas um salão grande no sobrado pede outra explicação. Um quarto para visita ficaria vazio quando não tinha visita, enquanto entendo que o salão aqui era reservado para eventos eventuais e, portanto, estava disponível. Veja bem, não seria toda casa que teria um sobrado e muito menos um salão de algum tamanho nesse sobrado. Obviamente, o dono aqui era um homem abastado, tinha uma casa grande e, quem sabe, não seria à toa ele ter um sobrado, um salão grande assim. Fatalmente ele usava para outras coisas, porque não temos informação a esse respeito. Quando aqui, no entanto, no verso 12, Jesus dizendo que o dono iria mostrar a Pedro e João um grande salão no sobrado já mobiliado, o que havemos de entender com isso é que tudo havia sido conversado, preparado, o homem já teria colocado a mesa baixa e 13 divãs ao redor, estava assim mobiliado, estava tudo preparado para eles. Tudo combinado, tudo conversado. Os preparativos é que eles tinham que matar o cordeiro pascal, tinham que cozinhar, tinham que preparar, enfim, havia outras coisas que precisavam ser feitas, além, quer dizer, já iriam encontrar a mobília já pronta, quer dizer, os divãs, a mesa, enfim. Aí foram, encontraram e prepararam. Vamos ler então agora os versos 14 a 18. Quando chegou a hora, ele, Jesus no caso, reclinou-se e com ele os 12 apóstolos. Então ele disse-lhes: como tenho desejado comer esta Páscoa com vocês antes de eu sofrer. Pois eu vos digo que nunca mais vou comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, ele deu graças e disse: servi-vos disto e reparti-o entre vós. Digo-vos ainda que não beberei mais do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Até aí, por enquanto. No verso 14, um pequeno punhado, 0,5% dos manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior, omitem a palavra 12, como na versão internacional, linguagem hoje, etc, etc. Não sei por que alguém cortou 12. Às vezes, achando que o Iscariotes não estaria, sei lá. O fato cruel é que o Iscariotes estava presente sim, e portanto eram 12 os apóstolos, além do próprio Jesus. Então, 12, está certo. Agora, o cálice aqui, bom, primeiro Jesus, como que está realmente satisfeito em ver o desfecho se aproximar, ele iria voltar para o Pai. O cálice aqui no verso 17 não é o cálice daquilo que nós chamamos da ceia do Senhor, ou a mesa do Senhor. Não, Senhor, isso vem logo embaixo. Aqui foi outro cálice e eu declaro que eu não entendo, que eu não sei o porquê desse outro cálice. Está aqui. Jesus mandou eles repartir, tal. Agora, quando no verso 8 ele declara que não vai beber mais do fruto da videira até que venha o reino de Deus, uns e outros têm
argumentado, mas e na cruz ele não bebeu? Não. Você sorver um gole ou dois de uma esponja não é beber. Ele não, quer dizer, beber aqui seria beber assim, num ambiente de festa como então. Então, não vejo nenhuma contradição o fato de Jesus ter sorvido um gole ou dois de vinagre ou vinho azedo, como queira. Acho que em Mateus, um dos outros evangelhos, Jesus disse que não iria beber mais de este fruto da videira. No caso, aí era vinho mesmo. Agora vamos ao 21 a 23. Mas ai, Jesus falando outra vez, Jesus segue falando, mas ai, a mão daquele que me trai está comigo sobre a mesa. Aliás, o Filho do Homem está indo segundo foi determinado, mas ai daquele homem por quem está sendo traído. Abre parênteses. E começaram a questionar entre si qual deles poderia ser que estava para fazer aquilo, fecha parênteses. Aqui, em outros evangelhos, nós temos assim um pouco mais de detalhe, mas meramente aqui declara Jesus que vai haver traidor e que está presente. O traidor está ali. Uns e outros querem argumentar que Judas não estava presente, porque ele não podia participar da primeira ceia do Senhor, mas de fato participou. Está logo aqui embaixo. Verso 23. Todo mundo, quem será, quem será, quem será? Como já temos comentado, ninguém suspeitou, ninguém duvidou de Judas. Ele era, quer dizer, o pessoal ficou sem entender, não queriam. Mas em outro evangelho, Jesus declara que aí mesmo assim não queriam entender, não queriam acreditar. Quando aqui Jesus diz no término do verso 22, ai daquele homem por quem está sendo traído, é que Judas já havia deixado o último retorno para trás. Em João 17, verso 12, Jesus orando para o próprio Pai, ele disse, não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição. Judas se perdeu. Prosseguindo, versos 24 a 30. 24 a 30. Ora, não é que tinha havido uma discussão entre eles sobre qual deles pareceria ser maior. Então, ele, no caso de Jesus, então, ele lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas não pode ser assim com vocês. Antes, o que é maior entre vocês Antes que o maior entre vocês se torne como o mais novo, e aquele que lidera como o que serve. Pois, quem é maior? O que reclina à mesa ou o que serve? Não é o que reclina, mas eu estou entre vocês como o que serve. Contudo, vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas provações. E eu vos digo, estou lendo, que coisa. Eu vos outorgo um reino, assim como meu Pai o outorgou a mim, para que possais comer e beber à minha mesa no meu reino. Também vocês vão sentar em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Que coisa! Você pode não queira, mas o fato cruel é que os discípulos vinham discutindo, fazia tempo, vinham discutindo quem era o maior, quem ia ser mais Que coisa! E Jesus mais de uma vez os repreendeu por isso. Aqui então já na última noite, aí Jesus
Não, 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 não. As nações, não. Mas vocês, não. Entre vocês não pode ser assim. Você quer ser grande? Então, sirva, trabalhe, sirva aos outros. Ele dá o seu próprio exemplo. Diz, olha, quem é maior? Quem reclina ou quem serve? Mas eu estou aqui servindo. Então, Jesus realmente deu o exemplo. Agora, verso 28 nos traz uma coisa interessante, acho eu, pelo menos. Jesus acabava de dar uma repreensão. Ele não foi muito duro, não foi muito forte, mas ele repreendeu, né? Para com isso, tal. Mas logo após a repreensão, aí Jesus vai dar uma palavra de apreciação. Verso 29. 28, começa com 28. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas provações. Então, ele dá uma palavra de agradecimento, de reconhecimento, apreciação. Ele não fica só na conversa. Eu vos outorgo um reino, assim como o meu Pai o outorgou a mim, para que possais comer e beber à minha mesa no meu reino. Agora, isso aí, gente, pelo jeito vai ter comes e bebes no reino. Para que possais comer e beber à minha mesa no meu... Não, vai ter comes e bebes. Exatamente como é que isso vai funcionar, não estou aqui para dizer, não sei. Mas que vai ter, vai. Espero que tenha, sim, as coisas que eu gosto. Ou se não, coisas melhores ainda. Quem sabe vai ter coisa melhor que eu não conheço. Agora, não somente Jesus diz que vai outorgar um reino a eles, mas eles vão sentar em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Agora, gente, convenhamos. Se eles vão sentar julgando 12 tribos, é porque tem 12 tribos. E que, portanto, as 12 tribos não sumiram, não acabaram, não foram extintas. Ainda existem essas 12 tribos. Deus sabe quem são e onde estão. Nós aqui não sabemos, mas que Deus sabe, sabe. O que diz aqui, Jesus disse, vocês então vão ocupar. Mas, obviamente, o Judas já estava fora. Então, o lugar de Judas vai ser tomado por outro alguém que nós não sabemos quem vai ser. Não somente aqui fala das 12 tribos, mas a carta de Tiago foi escrita para as tribos na diáspora, na dispersão. Então, ainda existiam. E ainda existem. E ainda vão existir. Por quê? Se os apóstolos vão estar sentados em trono julgando as 12 tribos, é porque isso aí não aconteceu ainda. Então, vai acontecer. Eu entendo que vai acontecer durante o reino messiânico milenar. Verso 31 a 34. Ainda estamos lá no cenáculo, lá em cima. Então, o Senhor Jesus disse, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não acabe por completo. E tu, quando te recuperares, fortalece os teus irmãos. Mas ele disse, mas Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Aí ele disse, digo-te, Pedro, nenhum galo pode cantar hoje antes que tu negues 3 vezes que me conheces. Observar, por favor, que Jesus começa dizendo no verso 31, Satanás vos pediu, quer dizer, Satanás pediu todos, para peneirar a todos.
Aí, verso 32, mas Jesus diz, eu orei por ti, no caso Pedro, para que a tua fé não acabe por completo. De passagem, tudo indica que Jesus não orou por Judas. Orou sim por Pedro. E aqui diz, quando te recuperares, muitas versões têm converteres, e que não é uma boa tradução. É uma tradução enganadora. Por quê? Porque Pedro já estava convertido. Não é essa a questão. A questão é ele se recuperar da queda que vai levar. Tem que se recuperar. Uma vez recuperado, então ele há de fortalecer também os irmãos, os outros. Nós sabemos que Jesus foi lidar diretamente com Pedro também, em João, aquele café na praia depois da ressurreição. Aí Jesus restabeleceu Pedro cabalmente. Aí Pedro, não, estou pronto. Aí Jesus, digo-te, Pedro, nenhum galo pode... Aqui é o segundo aviso. O primeiro aviso está em João. Jesus dizendo a Pedro que ele vai negar 3 vezes antes que qualquer galo possa cantar. A questão exatamente é a ausência obrigativa de cantar de galo antes que ele negue 3 vezes.